Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Amaro Fleck, que é da UFMG, Federal de Minas Gerais, é professor de filosofia. A formação dele fez na Federal de Santa Catarina, graduação, mestrado, doutorado. Também é membro do GT da Ampof de Teoria Crítica, trabalha com esse assunto, né? E é um assunto muito vasto, e a gente fez assim um recorte, né, sobre a questão do neoliberalismo, a emergência aí dessa nova direita. Ele vai contar um pouco mais como é que ele tem visto esse tema, né, direita intransigente, que tem chamado. E um autor que a gente vai discutir, né, que o professor vai discutir, é o Hayek, famoso pelo livro Caminho da Servidão, né, um autor da escola austríaca. Então, vai ser muito importante, né? Tenho certeza, essa conversa aqui. E já deixo a palavra com o professor. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no canal. E está contigo a palavra. Se você quiser, inclusive, complementar um pouco da sua formação e tal, e depois a gente vai conversando aí sobre esse assunto. Obrigado, Caio. Eu que agradeço, na verdade, o convite, a oportunidade de estar participando aqui desse projeto. Eu acho que é um projeto, faço aqui meu elogio, um projeto fantástico, que permite oferecer um retrato, né, desse momento, desse momento da investigação filosófica no Brasil, um retrato da área que é muito difícil ter de outra forma, e que incentiva, eu acho, que uma coisa fantástica, que é a gente conhecer melhor, mais e melhor, né, a pesquisa dos colegas, a pesquisa dos pós-graduandos de outras instituições, e isso, né, e como um dos vícios maiores da nossa área, eu acho que é a falta, a ausência de diálogo, de um maior diálogo. Eu acho que essa iniciativa tua vem justamente suprir, né, remediar esse que é uma das coisas piores da nossa área. Então, faço aqui um elogio sincero e dou parabéns pela brilhante execução aqui desse projeto. Dito isso, o que eu vou apresentar aqui é um projeto de pesquisa, tá? Em parte um projeto de pesquisa, em parte já uma apresentação, digo, de algo um pouco mais concreto, mas de uma investigação que é bastante incipiente. É um projeto que está ainda nos primeiros passos, né, nos primeiros momentos. E o que me interessa aqui, né, quer dizer, o que eu vou discutir é, sobretudo, o Hayek, sobretudo, o caminho da servidão, mas o que me interessa aqui é a ascensão do que eu chamaria de uma direita intransigente. Isso é algo que remonta aí há bastante tempo atrás, né? Na verdade, aí até mesmo a primeira metade do século XX, mas que eu acho que vai ganhar uma dimensão diferente aqui no Brasil a partir aí de algo como 2010 ou 2013, tem datações diferentes, mas que culmina, digamos, né, que chega ao poder com todas as letras agora em 2018, mas eu acho que tem um longo processo de gestação. Eu acho que se trata também, né, de uma, digamos, de uma versão mais extrema de algo intransigente que já estava aí há muito tempo, e o que me interessa aqui é buscar um pouco fazer uma genealogia, digamos assim, das principais ideias, das principais vertentes aí do pensamento dessa direita intransigente. Eu estou usando o termo aqui intransigente, é uma escolha mais ou menos meditada, e em parte isso se deve ao uso desse termo diversas vezes pelo professor Paulo Arantes, que inclusive acho que já participou aqui de conversas neste canal. Né? Ele fala do surgimento de uma direita intransigente, ele usa o termo intransigente por dizer que, pelo menos num primeiro momento, essa direita não está tão preocupada em governar, e muito mais em vetar certas discussões, em vetar certos avanços, em vetar certas lutas por direitos e coisas do gênero. E aí, justamente por não estar preocupada em governar, por não ter que negociar, ela assume posturas, né,
justamente intransigentes, e por isso o termo dele. Mas mais do que pelo uso do Paulo Arantes, é sobretudo pelo uso do Albert Hirschman, nesse livro aqui, chamado A Retórica da Intransigência, no qual ele analisa o que ele chama uma série de pensadores conservadores, mas notem que Hayek é, né, um dos autores elencados nessa série. E aí ele usa a expressão intransigente justamente porque, né, é uma espécie de retórica que vai buscar, de forma radical, oferecer uma reação, né, e por isso às vezes ele vai chamar também de reacionários, a luta de certa implementação de direitos. Então ele vai chamar de direito, né, de direito intransigente ou de retórica intransigente aqui no caso, porque visa justamente, né, fazer uma crítica contundente, radical e negociável contra justamente a implementação, no caso específico de Hayek e dos autores que mais me interessam, há uma série de direitos sociais e econômicos que teriam vindo numa onda, né, na terceira onda dos direitos, para usar aquela imagem famosa do Marshall, né, em pleno século XX, implementadas, instituídas justamente pelo Estado de Bem-Estar Social. Então, para mim, é uma direita intransigente. Eu diria, né, de antemão, que não há uma linha, evidentemente não há uma linha monocausal, né, determinante que comece lá atrás e vai desembocar no surgimento dessa nova direita. Não, né, isso passa, essa nova direita tem múltiplas origens, tem diversas fontes teóricas que passam por diversas transformações ao longo do tempo. Tá? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, né, em traçar esse desenvolvimento, em acompanhar esse desenvolvimento dessas ideias. Mas eu diria que, né, em termos de teorias que sejam mais ou menos bem elaboradas, mais ou menos refinadas, né, que tenham aí uma certa consistência conceitual e argumentativa, eu acho, tá, que essa nova direita vai ter, sobretudo, duas fontes. Uma é um projeto de renovação do liberalismo, que vai reagir, na verdade, ao aparecimento de um tipo de liberalismo que aceita um papel maior do Estado na economia e na proteção social, né? Ou seja, eu estou pensando aqui numa crise do liberalismo do século XIX, que acontece no final do século XIX, e aí começa a ter figuras como Thomas Hill Green, e depois uma série de pensadores, talvez o mais influente seja John Maynard Keynes, né? Que vão propor um liberalismo social, um novo liberalismo, que vai vincular a ideia de direitos políticos, né, de liberdades políticas, com a aceitação de um papel maior do Estado no campo da economia, no terreno econômico, em detrimento de uma defesa enfática do livre mercado. Eu acho que a primeira fonte, tá, é uma reação, um projeto de renovação do liberalismo que surge em reação a esse novo liberalismo, ao liberalismo social. E esse projeto de renovação do liberalismo vai ser gestado e levado adiante, sobretudo em torno, né, de uma organização que se chama Sociedade Mont-Pelerin, que se encontra pela primeira vez em 1947 na Suíça, cujos membros mais proeminentes são justamente o Friedrich Hayek e o Milton Friedman. Preciso notar que esse primeiro encontro, em 1947, tem um longo processo de gestação que remonta ao menos aos princípios da década de 20. Tá? Então, tem aí bons 25, 27 anos de gestação antes de aparecer numa forma já refinada na Sociedade Mont-Pelerin. Né? O próprio Caminho da Servidão é uma obra de 1944, ou seja, 3 anos antes desse encontro, do primeiro encontro. Então, por outro lado, eu acho que tem uma outra vertente teórica que eu, infelizmente, não tive ainda capacidade de investigar um pouco mais a fundo, que é um projeto de renovação do conservadorismo que vai se dar por meio de um resgate da obra do Edmund Burke,
Um resgate esse que é levado a cabo de forma, acho que o protagonista, que é um filósofo norte-americano chamado Russell Kirk, mas que também, em sua recuperação do pensamento burkeano, acaba fazendo uma espécie de guinada, eu chamaria uma guinada americana, que altera profundamente esse pensamento conservador, e eu diria que torna esse pensamento conservador em algo radical. Isso tem muito a ver com certas peculiaridades da história americana, totalmente consciente, né, de que é uma formulação paradoxal, porque justamente o Kirk vai falar que a virtude maior do conservador é a prudência. Mas eu argumento que não é, né, que a própria obra do Kirk não é nada prudente, e paradoxalmente é justamente um conservadorismo bastante radical. Tá? Mas o neoconservadorismo não me interessa aqui, me interessa esse projeto de renovação do liberalismo, que é comumente chamado de neoliberalismo. Eu mesmo adoto esse termo na maior parte das vezes. Eu sei que ele é um termo problemático, muita gente não gosta. Então, quem não gosta pode simplesmente, se eu falar que neoliberalismo trocar por renovação do liberalismo, é claro. No entanto, tem que ficar claro que há um projeto de renovação do liberalismo em curso naquele momento, e não importa tanto o rótulo que a gente dá a ele, importa muito mais entender o que está sendo dito ali, tá? Porque essa ideia, por exemplo, de que eles são liberais clássicos, é preciso notar de cara que liberal clássico é uma coisa que surge no século XX, tá? Não existe ninguém que fala eu sou um liberal clássico no século XIX ou antes, né? Liberalismo como um movimento consciente de si mesmo, como liberal, ou seja, como um movimento autodenominado liberal, é algo que surge só no começo do século XIX, mais precisamente 1810, 1812, na Espanha, tá? E depois tem um curto desenvolvimento no século XIX, mas não existe exatamente isso que eles chamam de liberalismo clássico. Quem é o liberal clássico? John Stuart Mill, por exemplo, não é. Né? Não é porque ele não acha que a liberdade econômica está completamente imprescindível para a liberdade política. Ele acha que há um processo de complementaridade, mas também que uma pode se realizar sem a outra. Então, né, se John Stuart Mill, que é talvez o pensador do século XIX, mais identificado ao liberalismo, não pode ser visto como liberal clássico, quem é o liberal clássico que eles estariam resgatando? Né? Então, eu argumento que liberalismo clássico é também uma invenção da tradição, né, que vai buscar colocar, sei lá, esses pensadores, né, com um pedigree filosófico, com uma origem filosófica que, mais ou menos, eles não têm. Bom, antes de passar propriamente para o caminho da servidão, uma última observação, né, também ainda explicando um pouco qual que é um projeto de pesquisa. Eu acho que um dos vícios da nossa área é que a gente tende a ler apenas aquilo que a gente gosta, né? Quer dizer, a gente gosta de ter autores de estimação, de uma certa forma, autores com os quais a gente concorda bastante, que a gente desfruta, portanto, da leitura, e a gente acaba lendo muito o que a gente gosta e muito pouco o que a gente não gosta. Por um lado, a minha intenção era aqui realmente fazer esse caminho das pedras, digamos assim, e ler a fundo, ler, né, fazer o esforço aqui de interpretar e entender realmente as razões, os motivos pelos quais que estruturam essa obra do Hayek, muito mais do que os motivos pelos quais ele elabora essa obra, né? Mas entender qual que é o argumento, entender qual que é a posição do Hayek, contra quem ele está argumentando, se essa argumentação é interessante ou não. Né? Mas eu diria também que tem o seguinte, já, né, nos últimos anos, eu reparei que a gente tende a dar um peso muito grande para certas teorias que são muito refinadas, muito bem elaboradas na universidade, apesar dessas teorias muitas vezes não terem um impacto real na política condizente com essa capacidade de boa elaboração. Explico, por exemplo. Né? Sem dúvida, a obra do John Rawls é uma obra fenomenal, uma obra, né, que se sustenta muito bem. Rawls tem uma capacidade argumentativa incrível, e isso, evidentemente, atrai, encanta, seduz, né, boa parte dos estudantes, e, felizmente, acho ótimo isso, a gente tem uma boa tradição
já um bom número de pesquisadores investigando a obra do Rawls, fazendo excelentes comentários à obra do Rawls, né? Quer dizer, se a gente fizer um levantamento no banco de teses, a gente vai encontrar ótimas teses sobre o pensamento do Rawls. Né? Mas o Rawls, efetivamente, impactou muito pouco a política do século XX. Não é o que aqui o que acontece com a obra do Hayek, por exemplo, é o extremo oposto, né? A gente não tem, salvo engano, né? A gente tem pouquíssimas teses, ou talvez nem tenha teses na filosofia estritamente falando sobre a obra do Hayek, mas ela é uma das obras que mais impacta, né? Que mais muda a discussão política do século XX. Tanto é o caso do Hayek, quanto é o caso do Friedman. E quem está escutando deve estar se perguntando, tá, tudo bem, mas eles não são filósofos, eles são economistas, eles são de outra área, não se trata, não é esse o caso. Pois bem, né, o fato é que Hayek tem obras importantes no terreno econômico, na discussão econômica, mas O Caminho da Servidão não é uma obra de teoria econômica, não é uma obra de economia. Nem as outras obras que eu diria que são as mais interessantes, impactantes da obra do Hayek, é o caso dos Fundamentos da Liberdade e é o caso de Direito, Legislação e Liberdade. Essas não são obras de economia, e não são obras de economia mesmo no sentido de não serem, por exemplo, são obras que, né, não tem uma equação, né, não tem uma... Para um estudante de filosofia, tá, que não gosta de fazer cálculos, eu sei que tem vários, né, milhares de estudantes de filosofia que têm grandes capacidades de matemática e tal, mas assim, para um estudante de filosofia que gosta de ler textos sem equações, sem fórmulas, ele vai ler muito mais facilmente a obra do Hayek do que a obra do Marx, por exemplo. Apenas para mencionar um exemplo. Né? Ou, sei lá, outros economistas, filósofos como Amartya Sen, né, exigem muito mais um conhecimento do campo da economia para serem compreendidos do que um autor como Hayek. E mais ou menos o mesmo vale para o Friedman. O Friedman tem uma obra econômica mais extensa, mais aprofundada, mas, né, boa parte dos livros mais impactantes no pensamento político são obras, né, de teoria social. Eu não chamaria de filosofia política, mas eu chamaria de teoria social. Né? No caso do Friedman, é o caso de Capitalismo e Liberdade, de 62. É o caso de Não Existe Almoço Grátis, 75. É o caso de Livre para Escolher, da década de 80, agora não lembro o ano exato. Então, eu diria, é verdade que não são obras propriamente ditas de filosofia política, porém, não são obras de teoria econômica, são obras de teoria social, tiveram um impacto gigantesco, a ponto de boa parte das ideias ali, que ali aparecem pela primeira vez, ou que ali são formuladas e desenvolvidas, vão se tornar uma espécie, né, com muitas matizes aqui, vão se tornar uma espécie de senso comum, hoje em dia, e com um tanto de outras matizes, eu diria, vão formar um certo corpo, né, de pensamento altamente influente, não tanto por se tornar senso comum, mas por ocupar espaços cruciais no debate público, né, particularmente na mídia, na cobertura, sobretudo da economia, formando, né, os analistas de mercado, se tornando discurso de mercado, e participando mesmo da vida política, seja em partidos, mas seja, eu diria, sobretudo em think tanks, né? Em grupos do terceiro setor, em grupos, em ONGs, em entidades, né, de discussão intelectual que participam da política, seja por lobby direto, seja principalmente por ter um projeto de influenciar a política indiretamente. Tá? Eu acho que isso é um projeto muito bem sucedido, mais ou menos planejado, mais ou menos projetado da Sociedade de Montpellier. Acho que a Sociedade de Montpellier tinha realmente essa preocupação, que é não tanto a de ganhar eleições, mas sim de mudar o debate político, levando o centro da política para a direita. Tá? E eu acho que eles, nesse sentido, eles foram extremamente bem-sucedidos. Tá? Eu acho que é um projeto que teve sucesso
E a título, talvez, de exemplo, eu diria, basta a gente pensar. Então, O Caminho da Servidão é um livro que foi escrito, cuja história da redação é um pouco amalgamada, né, mesclada com a história da eleição britânica de 45. Se a gente pegar, né, e comparar as posições políticas dos programas dos partidos, né, dessa eleição britânica de 45, que é uma eleição que vai opor o Clement Attlee pelo Partido Trabalhista ao Winston Churchill pelo Partido Conservador, se a gente pensar em qual é o projeto, né, o projeto político, o plano de governo do Partido Trabalhista britânico de 45, a gente vai pensar que, sei lá, o projeto de partido, né, o plano de governo do PSOL é incrivelmente moderado, né? A gente chamaria o PSOL de centro ou de centro-direita perto do programa do Partido Trabalhista de 45. Tá? Ou seja, isso mostra o quanto, né, que é o partido. Estou falando aqui do PSOL simplesmente porque é o partido que tem, sei lá, deputados eleitos mais à esquerda no espectro político brasileiro. Tá? Por nenhum outro motivo. Mas só para mostrar o quanto, né, o centro político se moveu em direção à direita ao longo aí desses últimos 75 anos. Tá? Bom, com isso, já falei demais. Eu queria, antes de passar para a conversa, também, Caio, se quiser interromper a qualquer momento, eu queria comentar um pouco sobre essa obra específica, O Caminho da Servidão. Aqui eu estou com a edição de 77 da Editora Globo. Tem outras edições em português. Eu acho que ele é talvez um dos principais exemplos, né? Primeiro porque foi a obra mais lida do Hayek, não tem muita dúvida quanto a isso. Foi uma obra incrivelmente influente, né? Foi uma obra que foi transformada em histórias em quadrinho e numa versão em cartoons, foi distribuída amplamente para operários, para aldeões, para um público em geral, né? Nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? Foi um livro que está traduzido para quase todas as línguas, enfim, tem um impacto imenso. E é um livro escrito, né, de certa forma, como uma advertência contra a possível vitória do Partido Trabalhista inglês. Tem uma história muito engraçada até, né, porque tem o livro em 45, né, ainda estava na Segunda Guerra Mundial, tinha restrição de papel, né, no Reino Unido, ou seja, era economia de guerra, né? E, portanto, poucas coisas podiam ser publicadas. Então, o livro teve uma primeira tiragem, vendeu, aí o Partido Conservador ficou muito interessado em que tivesse novas tiragens, então cedeu parte, né, do suprimento de papel que eles tinham para novas tiragens, fez ele próprio, né, políticos do Partido Conservador fizeram uma versão abreviada, enviaram, e o próprio Hayek tem uma influência direta em alguns discursos do Churchill. Eu fiquei pensando aqui no termo demarquia, que ele cunha, se eu não me engano, no direito, legislação e liberdade, né, para falar sobre o que seria um modelo político melhor que a democracia, né, em que ele desenvolve lá como que poderia ser feita a eleição dos membros que comporiam isso e tudo. E eu queria te perguntar como que você vê, então, os impactos. Você falou um pouco, né? Teve muito impacto isso, mas talvez, sobretudo, depois da década de 80, né? Que esses impactos se fizeram sentir de maneira mais evidente com os governos Reagan e Thatcher, e daí, depois da crise de 2008, isso ganhou um novo fôlego, né? Então, assim, talvez seja uma experiência que foi vivida, ou melhor, uma teoria que foi criada durante uma meditação longa no século XX e que veio corroendo as democracias, vamos chamar assim, lentamente, né? Mas depois de 2008,
depois da década de 80 e depois um novo fôlego em 2008, isso talvez tenha entrado de uma maneira mais evidente nas pautas agora por todo o mundo, né? E o Brasil, na sua condição agora com o fim do ludopetismo, né? A gente tem talvez o momento em que isso se possa sentir de maneira mais clara, né? Com o ministro da Economia que a gente tem, que é formado na Escola de Chicago, que por sua vez tem uma relação de herança, de tradição com a escola austríaca, e inclusive tem aquela entrevista famosa em 70 e alguma coisa, durante o governo Pinochet, né, em que o Hayek fala justamente que ele preferia aquele tipo de governo, que ele achava que dava mais liberdade econômica do que uma democracia sem liberdade, né, esse tipo de coisa. Então, minha pergunta é nesse sentido, se houve de fato uma gestação desse modelo econômico-político, que as duas coisas estão implicadas, né? E por uma série de motivos muito complexos, agora a gente chega num momento em que é muito difícil pensar alternativas de superação disso. Tem a frase do Fischer famosa: é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo, né? Queria saber se você acha que esse diagnóstico é assim mesmo, quer dizer, o lado do totalitário acabou sendo, enfim, o totalitarismo econômico desse modelo é que acabou prevalecendo sobre o que o Hayek dizia que seria o totalitarismo democrático, né? Ele não usa esse termo, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. Eu queria te perguntar isso. Ótima questão, Caio. Tem muitos desdobramentos, na verdade, não é pouca coisa para responder aqui. A primeira coisa que eu faria é insistir numa separação entre o neoliberalismo como uma doutrina, né, essa doutrina de renovação do liberalismo, e o neoliberalismo realmente existente. Tá? Enquanto doutrina, ela surge aí a partir dos anos 20, mas sedimenta melhor nos anos 40, e vai ter um longo desenvolvimento, mas eu diria que ela consiste, sobretudo, em duas partes. Tá? Uma parte que é a crítica ao planejamento, ao socialismo, ao coletivismo, e consiste em duas teses. A primeira é: o planejamento é ineficiente quando comparado com mercados competitivos. Tá? Portanto, uma sociedade que adotar o planejamento em ampla escala necessariamente vai se tornar uma sociedade pobre, uma sociedade miserável, né? Uma sociedade sem abundância, sobretudo quando contrastada com sociedades que adotam os mercados competitivos. A segunda tese contra o planejamento, né? Essa primeira tese remonta lá ao debate sobre o cálculo socialista. A segunda tese, que aparece da forma mais evidente no caminho da servidão, é que a adoção do planejamento conduziria necessariamente a um regime totalitário, ao desaparecimento das liberdades. Tá? Mas ela tem também uma parte construtiva que eu diria que segue dois momentos, tá? Principais. Um que vai desde os primórdios desse projeto de renovação do liberalismo até o ano exato de 1962, né? Que consiste numa crítica ao livre mercado de estilo laissez-faire do século XIX, e numa aceitação de uma maior participação do Estado e de alguma proteção social por parte do Estado. Então, por exemplo, o Hayek, no Caminho da Servidão, chega a falar de um amplo sistema de proteção social e de seguridades sociais, e que vai usar muito a ideia de ordens espontâneas, que é uma ideia muito interessante, mas para explicar isso, acho que demandaria muito tempo, então só vou mencionar aqui mesmo. Né? Muito pautado na ideia de ordens espontâneas, que o mercado é um desenvolvimento espontâneo e precisa ser, justamente por causa disso, deixado livre de intervenções excessivas.
E um segundo momento que é caracterizado por um protagonismo do Milton Friedman na Sociedade de Mont-Pelerin, que vai abandonar essa ideia de ordens espontâneas e que vai passar a adotar uma crítica radical ao estado de bem-estar social, como sendo paternalista e minando a responsabilidade e o mérito existente de uma sociedade de mercado. Então, eu diria que quando contrastado com Milton Friedman, o Hayek parece moderado, parece ponderado, porque o Milton Friedman vai assumir posturas bem mais enfáticas, né? Eu não chamaria de estado mínimo, mas de um estado quase mínimo, né? Ele vai fazer uma cruzada aí contra o salário mínimo, contra a previdência, contra o auxílio, as coisas mais bizarras, talvez pensada hoje, né? Por exemplo, passa um furacão, que é o furacão Agnes, em 72, nos Estados Unidos, que mata mais de uma centena de pessoas, que destrói várias cidades, e o Friedman vai lançar aí vai escrever que o Estado não deve auxiliar as vítimas das catástrofes naturais. Isso, por exemplo, né, é totalmente contrário ao que o Hayek dizia antes, né? Ele acha que um Estado que né, dê suporte aos indivíduos que são vítimas de catástrofes naturais estaria minando a responsabilidade social, a responsabilidade desses indivíduos para escolherem áreas perigosas para habitar, por exemplo, né? Considerando que foi, no caso do furacão Agnes, um furacão que começou na Flórida e acabou na Pensilvânia, né? Então é bom evitar, por exemplo, esses 8 estados, né, que passou o furacão como se isso fosse possível, né? Mas, enfim, eu diria que há momentos distintos dessa doutrina, e que isso é muito importante. É importante não achar que se trata de uma doutrina estanque, né, passou por profundas transformações, a ponto de Hayek, por exemplo, ser um crítico do mérito. Ele acha assim, não existe mérito nenhum, isso é... Os ricos são ricos não porque eles trabalharam muito, porque eles se esforçaram, porque eles são inteligentes. Hayek fala totalmente o contrário, uma mescla de sorte, acaso, espontaneidade e um pouco de capacidade de leitura da situação, mas mérito não existe. O indivíduo não é responsável pela sua posição social ou algo assim. O Friedman não, vai ter um discurso moralizante de responsabilização individual e contra o paternalismo do Estado, e isso é talvez um dos traços mais distintivos da sua obra. Então, a primeira coisa que eu diria é preciso notar que tem muitas distinções nesse conjunto que a gente pode estar chamando aqui de renovação do liberalismo ou de neoliberalismo. Isso é uma coisa, é a doutrina neoliberal. Outra coisa, como essa doutrina vai impactar aí políticas concretas, né, e mudar o cenário político em boa parte das sociedades, não só ocidentais. Eu diria que sim, é um marco histórico. Eu acho que o keynesianismo entra em crise aí com a crise da estagflação, final dos anos 60, começo dos anos 70, uma série de, né, crise do petróleo, não sei mais o que, uma crise de legitimação, maio de 68. Eu diria que a partir dali começa algo, né, que a gente pode chamar de uma fase altamente marcada pelo neoliberalismo. Primeiro, né, que seria implementado enquanto um projeto mesmo mais econômico, mais amplo. Em primeiro lugar, com Pinochet, no Chile, e depois com Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Mas é preciso notar que há uma influência, uma inspiração dos teóricos da Sociedade de Mont-Pelerin em diversos governos antes do Pinochet. Tá? Por exemplo, Eugênio Goudin, que foi ministro da Fazenda, salvo engano, do Café Filho, aqui no Brasil, ou seja, lá na década de 40, ele era alguém que participou, eu acho que depois de ser ministro da Fazenda, essa é uma história que eu não conheço tão bem, né, mas participou da Sociedade de Mont-Pelerin. Há economistas, né, que ocuparam funções importantes daí nos primeiros anos do regime militar, né, que tinha uma política econômica claramente pró-mercado, né,
que tinham proximidade ou que chegaram a participar da Sociedade de Montpellier. Então, eu diria, aqui no Brasil, né? Então, eu diria, há uma influência já antes dos anos 70 dessa doutrina neoliberal na ordem dos acontecimentos. Eu diria que também, né, certamente há uma influência aqui, não é à toa que, por exemplo, o Caminho da Servidão recebeu aqui no Brasil uma edição da Biblioteca do Exército, né? Nesse anticomunismo do Exército, digamos, brasileiro, deve haver uma influência do Caminho da Servidão e dos neoliberais. Essa edição de 77 tem, né, como prefácio, né, o prefácio, a edição brasileira é escrita por um tal de Adolfo Lindbergh, que é um dos fundadores da Tradição, Família e Propriedade, né, da TFP. Então, eu diria, tem uma história aqui, né? Tem uma história longa de influência e inspiração dos neoliberais antes, né, da ascensão desses governos a partir dos anos 70. Mas eu diria sim, tá? Sobretudo a partir dali, começa a haver, né, políticas mais inspiradas. A Thatcher dizia que o livro de cabeceira dela era a obra do Hayek e coisas do gênero. Mas é preciso notar que o neoliberalismo realmente existente é sempre uma tradução de uma doutrina para mundos, né, para realidades práticas complicadas, e que nessas traduções boa parte das ideias se perdem, geram coisas esquisitas, né? O neoliberalismo realmente existente é uma espécie de filho bastardo aí da doutrina neoliberal. Tu tocou também na questão da demarquia e de uma crítica à democracia do Hayek. Eu acho que isso é um elemento comum, né, dessa renovação do liberalismo, com parte importante do liberalismo do século XIX, sobretudo no que toca à tirania da maioria, né? Esse talvez seja o conceito central do liberalismo do século XIX, um dos principais, né? Desenvolvido pelo Tocqueville, depois pelo John Stuart Mill, mas certamente com uma ampliação muito grande, né? Quer dizer, eu acho que o Hayek tende a considerar, e também o Friedman tendem a considerar tirania da maioria muito mais coisas do que o Mill ou o Tocqueville, né? O Mill e o Tocqueville estão preocupados com, por exemplo, o fato de maiorias religiosas imporem certas crenças ou certas práticas a minorias religiosas. O Hayek está muito mais preocupado em maiorias populares imporem taxações, programas de distribuição de renda e coisas do gênero contra, né, a cúpula aí financeira, a cúpula, os mais ricos, digamos assim, e com isso minarem certa hierarquia de classe. Tá, então eu diria isso. O Hayek tem uma proposição, que é a da demarquia. Grosso modo, ele acha que é fundamental apenas existir regras de convívio e que o Estado, o governo, não deve implementar projetos, não deve buscar realizar projetos. Ele deve apenas... Ele tem uma função mais ou menos de síndico, de zelador, talvez, de um condomínio, né? Ele tem regras escritas que tornam a ação humana previsível e cabe, sobretudo, ao governante manter essas regras, garantir que essas regras sejam obedecidas, sejam cumpridas, e nada mais do que isso. Tá? Então, eu acho que com demarquia, o que ele está querendo dizer é mais ou menos isso: um governo que não tenha projetos, que não busque implementar projetos e que se contente, né, se satisfaça tão somente com a garantia da ordem e das regras pré-estabelecidas. Com isso, claro, é possível ver um processo de desdemocratização a partir, né, da ascensão dos neoliberais. Eu acho que tem uma boa literatura que trata sobre isso. O Slobodian, o Andy Brown, vários outros autores estão tratando, justamente encaram o neoliberalismo como um processo de minar as democracias e o potencial transformador das democracias. Eu acho que eles têm completa razão quanto a isso.
Dardot e Laval também, aquele livro sobre a nova razão do mundo. Você pensa no neoliberalismo como uma racionalidade? Agora eu estou oferecendo um curso sobre isso, né, para graduação aqui da filosofia da UFMG. Eu estou até gravando as aulas, quem tiver interesse pode assistir elas, eventualmente, se quiser. Né? É uma das interpretações que me chamam a atenção. Né? Eu diria que o Dardot e o Laval, embora tenham aí uma inspiração em Marx, eles leem o neoliberalismo a partir, né, dos óculos do Foucault, digamos assim, de uma perspectiva Foucaultiana. E a perspectiva Foucaultiana vai pensar, sobretudo, né, o neoliberalismo como um projeto de racionalização, como uma racionalidade, desculpa, que é entendida em termos muito vagos aqui como uma forma de subjetivação, né, que haveria uma subjetividade concorrencial e que isso seria o cerne do neoliberalismo. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, às vezes, essa é uma explicação que perde um pouco certas distinções. Eu acho que exagera certos assuntos em detrimento de outros, por exemplo. Né? O Dardot e o Laval apontam corretamente para um elemento importante, que é a disseminação de uma lógica da concorrência mercantil para âmbitos não mercantis. E eles próprios usam muito sistemas de avaliação das universidades, por exemplo, como essa extrapolação da lógica mercantil para fora do terreno mercantil. Quer dizer, quando a gente escreve artigos, quando a gente publica livros, quando a gente participa de congressos, a gente não está produzindo mercadorias e, portanto, a gente não está produzindo algo que tenha um valor, né, que gere, aí, enfim, produza um bem trocável em mercados. Então, o que a gente está fazendo é operando fora dos mercados, ainda que com base nos mercados, quer dizer, que sustentado pelos mercados, a gente está fazendo uma operação que não é uma operação mercantil. Mas o que o Dardot e o Laval vão apontar é que, justamente, quando a gente publica um artigo numa revista 1, a gente ganha, o nosso programa ganha 100 pontos, e isso significa, né, começar a operar trazendo uma lógica que é uma lógica mercantil para fora do âmbito mercantil, e que isso justamente seria o característico deste momento neoliberal. Eu acho ótimo, eu acho que isso explica muita coisa, mas eu acho que isso talvez tenha um certo viés aqui acadêmico, né? Justamente porque isso é um processo muito forte dentro das universidades, mas eu não sei o quanto isso seria, né, parte dos elementos mais constitutivos do neoliberalismo ou de como o neoliberalismo é implementado. Tá? É uma ótima questão a tua. A minha resposta mais sincera é não sei, eu tenho que pensar mais sobre isso, tá? O quanto eu concordo com o Dardot e o Laval. A obra do Dardot e do Laval, A Nova Razão do Mundo, é incrível, né? Eu certamente aprendi muito lendo ela, recomendo enfaticamente, é um livro ótimo, tá? Mas eu não sei o quanto eu sigo eles até as últimas consequências deles, tá? Em resumo, eu diria isso. Eu acho que, particularmente nessa ideia de racionalidade, eu tenderia no mínimo, mesclar mais a explicação Foucaultiana com outros elementos mais próximos a leituras marxistas, como a do Harvey, como a do Anderson, e com elementos bourdieusianos, né, que vão enfatizar muito mais o surgimento da figura do economista como o cara que, né, desempenha a função epistêmica-chave na sociedade, a partir do qual tudo mais vai ser discutido. Né? Basta pensar, por exemplo, sei lá, que em Minas aconteceu uma coisa bizarra, né, que no começo da pandemia o governo, salvo engano, deu uma grana para uns economistas projetarem modelos, né, para pensar aí as políticas públicas dos próximos meses. Quer dizer, por que não chamar epidemiologistas que sabem do que estão falando? Não, o economista é o chamado. Se vai fazer uma reforma educacional, vão chamar os pedagogos? Não, vão chamar, sobretudo, economistas, porque eles têm que pensar em termos de orçamentos, em termos de retorno financeiro, não sei o quê. Então, o Bourdieu vai chamar muita atenção para o fato de haver uma ascensão de um certo discurso de legitimação que é baseado em uma corrente, né,
particularmente da econometria, ou seja, de uma economia altamente matematizada e que vai passar a desempenhar a função de sábio de última instância, né, de perito, de especialista. Uhum. Você tocou numa questão que para mim é muito cara, que é esse conflito entre medicina e economia. E muitos filósofos eram médicos também, né? Às vezes a gente esquece, mas, por exemplo, John Locke era médico, o pai da fisiocracia, Quesnel, o economista, é médico. Então, essa relação entre medicina, fisiologia e economia, ela vem de longa data, né? Agora, há um processo, que você tocou no assunto da questão da econometria, de emancipar a economia das demais esferas e torná-la o modelo para a compreensão das outras. E daí há uma inversão entre os modelos econômicos e os modelos médico-fisiológicos. E acho que a pandemia coloca em questão justamente isso, né? Os cálculos todos, o problema, mesmo quando se fala são 120 mil mortes, isso vira estatística. Então, a questão da pandemia, ela é ruim na medida em que ela cria muitos mortos, né? É claro que a gente não quer que as pessoas morram, mas o problema é muito mais grave do que só o número de mortos. O problema é que a gente tem uma gestão, né, da vida que é totalmente pautada na economia, mesmo quando se critica o número de mortos. A questão é por que as pessoas vivem, né? O que é viver, esses são os problemas fundamentais, eu acho. E daí tentar construir uma vida melhor. O que seria uma vida melhor? Aquela que permite outras formas de vida, mais plurais, que, enfim, não normalize sempre, não busque sempre reduzir as vidas ao número, ao cálculo, à estatística. Esse, para mim, é um problema fundamental e é o problema do nosso tempo, sobretudo agora, né, durante a pandemia. Então, eu acho que essa questão da razão neoliberal, ou então, se a gente quiser usar outro termo, não sei qual seria o melhor, para mim, coloca tudo isso em questão. O fato de a gente viver num país em que não tem um ministro da saúde durante a pandemia, né, para mim, a questão mais triste e mais sintomática desse problema que a gente vive, né? Você tocou no assunto da substituição do modelo econômico pelo modelo ao contrário, né? De uma gestão da vida, da saúde pública, da saúde coletiva, por economismo, pelo cálculo, né? No fundo é isso, um cálculo político. Então a questão vai ter auxílio, não vai ter, tudo entra no cálculo político. Se está aumentando o meu número a minha adesão, então eu aumento, prolongo um pouquinho mais, né? E aí coloco em xeque, inclusive, a permanência ou não do ministro da Economia, todas essas coisas, tudo já está sendo colocado no cálculo político, né? Não sei, talvez você queira dizer alguma última coisa sobre esse assunto, já que eu estou com o problema da pandemia, para a gente encerrar a conversa. Claro, Caio. Bom, primeiro eu chamaria atenção para um aspecto quase anedótico da própria sociedade Montpellier, né? Que é o fato de que, no começo, isso se deve sobretudo ao Hayek, que era um cara muito interessado, né? Era um cara que lia bastante, lia muito mal, mas lia bastante. Ele tinha a intenção sempre de reunir intelectuais de diversas áreas. Então, ele tem um esforço muito, muito grande, muito significativo de trazer filósofos para a sociedade montpelliéraine. Ele traz o Mihail Polanyi, ele traz o Karl Popper, né? Ele traz sociólogos como Raimundo Aron, ele traz politólogos, sei lá, como Bertrand de Jouvenel, né? Então, ele cria uma sociedade que realmente era uma sociedade de intelectuais, de pensadores bastante relevantes, bastante interessantes de diversas áreas. Ele achava que era fundamental essa interdisciplinaridade. A partir de 1962, quando tem mais ou menos assim, quando o Hayek passa para um segundo plano na sociedade Montpellier e o Friedman cada vez mais assume um papel de protagonista, passa a haver esse monopólio de economistas, quer dizer, o predomínio de economistas e de economistas oriundos aí de uma econometria de estilo neoclássico lá dentro, né? E eu acho que isso aponta justamente para vai ter como um dos efeitos, né, ou vai ser uma espécie de precursor de um fenômeno que vai acontecer fora de lá também,
nas sociedades ocidentais, que é a ascensão da figura do economista como o perito de última instância, e sobretudo a partir, né, do neoliberalismo realmente existente aí nos anos 70, 80. Então, isso só anedótico, é claro, é evidente que a gente está em meio a um duplo apocalipse, como disse o Nuno Ramos, né? Quer dizer, uma situação sem pé nem cabeça, uma situação de completa desgraça. Não sei muito como a gente, sinceramente, da filosofia pode contribuir para sair desse buraco, não sei se esse buraco tem fim. Mas aqui, a minha ideia, né, só para vincular com essa discussão final, é realmente entender que isso não é tanto um raio em céu azul, assim, também do ponto de vista da teoria, né? Não me assustaria nem um pouco se, quando se desfizer, eu acho que tende a se desfazer essa aliança entre neoliberais e conservadores que compõem aí este governo. Isso não significa que cada um deles não tenha ainda um futuro longo, mas, digamos, se essa cara, né, essa configuração específica do governo Bolsonaro é justamente resultado da junção dessas duas vertentes, eu acho que elas são contraditórias demais para conviverem a longo prazo. Tá? Mas é preciso notar que tem uma longa história de colaboração entre políticas de austeridade e políticas autoritárias. Né? Quer dizer, entre um certo discurso específico de responsabilidade fiscal, porque a gente, todo mundo quer responsabilidade fiscal, mas um discurso muito específico de responsabilidade fiscal que vai ser radicalmente contrário a todas as medidas contracíclicas no terreno da macroeconomia. Esse tipo de discurso, um longo histórico aí com aventuras autoritárias em diversas partes do mundo. E aqui é só mais um capítulo, né? Mais um infeliz capítulo de toda essa história. E, enfim, né? Seria ótimo, acho, que houvesse um pouco a criação de outros liberalismos, né? O desenvolvimento, o aparecimento de outros liberalismos mais críticos, né? Em relação a essas correntes, né? Porque até hoje elas são, eu não diria predominantes, mas eu diria extremamente fortes, né? Pelo menos entre os nossos liberais da esfera pública, mesmo aqueles críticos ao governo, eles tendem a não perceberem o quanto eles estão próximos, né, do Paulo Guedes, ainda quando eles o criticam. É isso. Muito obrigado, Amaro. Gostei muito da conversa. E não sei, talvez você queira dizer uma última coisa ainda para a gente encerrar. Agradeço muito sua presença aqui, foi muito interessante. Espero que o pessoal aí que tenha assistido a gente até aqui também tenha gostado. Não, Caio, eu simplesmente agradeço aqui ao convite, a possibilidade de participar desse projeto, elogiar mais uma vez, é um projeto excelente. É muito bom aqui, durante essa pandemia, ter sempre essa oportunidade de assistir as conversas, até porque a gente tem tantos amigos aí que estão espalhados pelo resto do Brasil e de vez em quando a gente encontra aí amigos justamente aqui no programa, no teu canal no YouTube. Então, desejo um sucesso imenso aí pro canal e que essa série tenha uma longa história, quer dizer, aconteça várias outras vezes. Enfim, muito obrigado. Beleza, eu que agradeço. Então, continuando aqui, por enquanto, continuamos fazendo. E o pessoal que assistiu aí, deixem os comentários também para a gente depois continuar essa conversa. E fiquem ligados às próximas conversações filosóficas.